Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Comentário de Mari Persona. Então, essas coisas são as principais reuniões da igreja. Perseverar na doutrina e comunhão dos apóstolos, que a gente faz através do ministério da palavra, no partir do pão, que é uma vez por semana, porque nós encontramos Paulo fazendo isso, estando nós em tal cidade, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, para partir o pão. Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite, etc., e quando cai o Eutico lá na janela. Então é o primeiro dia da semana que eles partiam o pão. É o que nós encontramos na Bíblia. Se eles partissem o pão mais de um dia da semana, tudo bem, não estavam fazendo mal, né? Mas se a gente quiser usar da autoridade bíblica, nós vamos falar que é no primeiro dia da semana que eles partiam o pão. O dia primeiro da semana, o domingo, não é o sábado judeu. Não tem o caráter de um dia especial como tinha o sábado. O sábado judeu, nós não guardamos o sábado, fazia parte da lei. O domingo não é um dia de guardar, como no sábado, né? Não é o dia de descanso do sábado. Porque se fosse, coitado dos cristãos que moram na China, ou moram no Japão, ou moram nos países árabes, que não tem o domingo. Os países árabes, acho que é quinta-feira, se não me engano, dia de descanso. É um dia especial porque é o dia da ressurreição do Senhor, então o correto é nós dedicarmos ao Senhor esse dia também. Como é também o dia em que os discípulos partiam o pão, ou seja, celebravam a ceia do Senhor. Então essas são as principais reuniões da Assembleia. Agora, ao longo depois das cartas, nós vemos que havia questões que eram resolvidas, como as questões que os anciãos precisavam resolver, que eram anciãos, bispos ou presbíteros. Esses, claro, eles iam ter que se reunir para resolver questões, e era uma reunião à parte da Assembleia, porque muitas questões que são resolvidas assim não devem ser resolvidas em público, não é? Porque às vezes tem questões que são melindrosas. Uma pessoa cai em pecado, você vai ficar expondo aquilo para todos, homens, mulheres e crianças, numa assembleia? Não. Então você faz a parte dos irmãos responsáveis e depois de filtrado, pasteurizado, cozido, mexido, é trazido então, apresentado para a assembleia, o que se conclui disso, para que a assembleia aprove ou não, né? A questão. Deu amém ou não dessa questão. E isso vale também para o recebimento de alguém à mesa do Senhor. Naquele dia que 3.000 se converteram, não houve isso, porque era muito claro que eles haviam saído do judaísmo e entrado no cristianismo. E o judaísmo era muito rigoroso com respeito a pecado. Por isso também que logo no começo, quando os primeiros irmãos começaram a partir o pão, ou voltaram a partir o pão, né? Depois de séculos não entendendo o que era a mesa do Senhor e tal, no século XIX, quando os irmãos voltaram a partir o pão dentro dos fundamentos bíblicos dos apóstolos, o que acontecia? Muitos chegavam, se desligavam lá da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja não sei o quê, e vinham e eram recebidos à mesa. Ah, mas não vai dar um tempo? Não, não tem que dar um tempo, porque nessas igrejas antigamente havia um rigor muito grande também contra pecado. Então a pessoa, para ela estar em comunhão nessas igrejas, ela também tinha sido sabatinada quanto à sua vida, né? Quanto ao pecado e tudo mais. Mas você vai percebendo que daí, ao longo do tempo, quando você lê as cartas dos irmãos do século XIX, ao longo do tempo eles precisaram começar a fazer uma análise da pessoa antes dela ser recebida à mesa do Senhor. Por quê? Porque já logo depois que eles começaram a congregar, teve uma grande divisão. Então, como é que você ia receber uma pessoa que estava culpada daquela divisão, que vinha daquele grupo dividido, e ia receber na mesa? Se fizesse isso, estaria juntando os dois grupos, o que seria errado. Porque aqueles que se dividiram foram colocados todos fora de comunhão. Não estavam mais em comunhão. Então não podia ter esse intercâmbio de coisa, né? Aí começou então a ter esse cuidado, esse critério. De onde vem essa pessoa? Como que está a vida dela? Como está? Ela está em pecado? Ela está com alguma doutrina, alguma má doutrina? Agora, se esse cuidado foi preciso ali no começo desses irmãos congregados ao nome do Senhor, imagina agora. Agora que é um circo, a cristandade virou um circo de horrores. Tem de tudo que você possa imaginar de má doutrina. Então a pessoa que chega,
ela tem que ficar que nem quando os astronautas voltaram da Lua, né? Botaram os caras 40 dias dentro de um trailer totalmente vedado, né? Todo fechado, 40 dias para saber se eles não estavam trazendo alguma doença desconhecida da Lua, algum vírus, alguma bactéria que fosse desconhecida na Terra, porque eles precisaram ficar desinfetando ali 40 dias para ver se não, de repente não começava a estourar bolha pela cara, alguma coisa assim, né? Então ficava em observação 40 dias, era uma quarentena. Como hoje nós estamos vendo, o que é? 14 dias, né? A quarentena que a saúde hoje impõe para quem estiver com suspeita do Covid, tem que ficar em casa 14 dias. Porque é o ciclo total do vírus, né? Que ele completa o ciclo, acho que em 10 dias, mas eles dão mais 4 para... Então existe essa quarentena também na Assembleia. A pessoa que chega, bom, vamos esperar, vamos ver, vamos orar a respeito, para ser recebido. Às vezes a pessoa chega e fica preocupada, mas eu cheguei, eu já não estou em pecado, então, sim, mas os irmãos não sabem disso, eles vão ter que esperar um pouco para conhecer melhor, porque acontecem coisas. Já aconteceu de uma vez uma irmã que pediu lugar à mesa, foi colocada, ela caiu em pecado, né? Caiu em pecado, foi colocada fora de comunhão, ficou muito tempo fora de comunhão, queria voltar e tal, os irmãos, vamos conversar uma reunião, vamos fazer assim, mês que vem a gente conversa de novo. Não está ainda, a coisa parece que não estamos sentindo, sabe, que está na hora. Bom, passou nem uma semana, veio a notícia que ela estava grávida, ela dormiu com um cara que estava grávida. Então, na realidade, ela estava vivendo em pecado, escondido, e queria voltar à comunhão, mas vivendo em pecado escondido. Então a gente tem que esperar que o Senhor revele, que o Senhor traga paz para a Assembleia, antes de receber a pessoa. E isso varia muito, né? Você pega uma pessoa que vem aí do mundão, um jovem, que está ali com muitas amizades, muita coisa, muita adrenalina, muitos hormônios pipocando para lá e para cá. Vamos dar um tempo. Vamos ver se ele consegue viver fora do ritmo que ele vivia no mundo, né? Agora, daí chega aí ele fica lá, numa quarentena, né, esperando para ver se não pipoca algum pecado grave. Mas aí vem uma velhinha com 90 anos de idade que passa os dias de joelho em oração e separou lá da denominação que ela estava, saiu da igreja católica, qualquer que seja, crê no Senhor Jesus, pode vir, senta aí, vamos morder o pão, porque você sabe que ela não está indo na festa rave, né? Ela não está lá, ela não está em pecados abertos no mundo aí. Então, basicamente, são essas. Agora, tem um artigo do Bruce Anstey que ele especifica, chama uma variedade de reuniões, eu acho. Tem no acervo digital cristão, quem quiser pode baixar, porque ele fala de muitas outras formas de reuniões que não são, na verdade, reuniões de assembleia, né? São encontros, para isso que nós estamos fazendo agora, não é uma reunião de assembleia. Quando nós vamos na casa do meu irmão para cantar hinos, aí um lá pega o violão, o outro pega o teclado, não é uma reunião de assembleia. É muito bom, tal, mas não é uma reunião de assemblea. Eu acho que o Lemão, semana passada, explicou a questão do cálice, né? Que o pão representa a unidade, um pão. Todos nós somos um pão. O cálice não representa a unidade, mesmo porque o vinho é líquido. A menos que você congele o vinho, você não consegue fazer ele ficar junto, precisa de um cálice para segurar no lugar. A representação, o que o cálice significa, é a comunhão de todos, bebendo daquele vinho ou daquele cálice. Mas no momento em que foi dado graças pelo cálice, não tem problema se você distribui o vinho por outros cálices, desde que haja comunhão naquilo, está tendo uma comunhão. Como está acontecendo agora em muitas assembleias, né? Estão celebrando a ceia com copinhos individuais. Mas a comunhão já aconteceu ali quando foi dado graças por aquele vinho que estava num cálice grande, numa jarra grande, para depois ser distribuído para os irmãos. Porque da mesma forma que eu posso tomar aqui e dar o cálice para aquele irmão, eu posso despejar aqui no meu copinho e despejar no copinho daquele irmão. E ele tomar também no lugar dele. A criança tem que ser educada em casa. É que nem hoje muita gente fala de escola, né? Manda o filho para a escola achando que... Aí fica contra, fala assim, não,
Eu não quero que ensine educação sexual para meus filhos na escola. Eu não quero não sei o que faça isso. Mas seu filho já tinha que ter sido vacinado em casa para quando chegasse na escola, não importa o que eles forem ensinar na escola. A mente dele já está cheia de verdade. Ele já vai de casa para a escola condicionado nas verdades bíblicas, nas verdades de Deus. Então, se a professora falar que é outra coisa, ele vai saber que não é, porque ele aprendeu do papai e da mamãe como é na palavra de Deus. Então, as crianças têm que ser, primeiro, educadas, treinadas. Nos Estados Unidos, descobriram que um grande número de espectadores de programa de cachorro, tem um programa, acho que no Brasil eles têm em algum canal de TV a cabo aí, tem um programa que o cara é um treinador de cachorro. Então ele ensina como treinar o cachorro, como o cachorro não fazer xixi na sala, como o cachorro fazer isso, na hora de comer, só comer a hora que manda a ordem, dá o comando de comer e tal. Descobriram que grande parte da audiência assistia aquele programa para treinar os filhos, para adestrar os filhos. Porque as crianças estão ficando animais selvagens, né? Com essas educações modernas aí, que não pode bater, que não pode não sei o quê, não pode gritar. Não, a criança tem que, em casa, não na rua, não no shopping, não na reunião, em casa, os pais têm que disciplinar. E a disciplina é assim, não é quando a criança faz uma traquinagem, ou deixa cair um copo no chão, porque isso são acidentes, ou são traquinagens de criança, né? A criança fez uma brincadeira e tal. A disciplina é a mesma que nós levamos do Senhor quando desobedecemos a Ele. Desobedecemos a sua palavra. E principalmente quando desobedecemos a sua autoridade. Então, meus filhos, a minha filha apanhou muito, né? Quando criança, nós tínhamos uma coisa importante: não bata com a mão numa criança, porque a mão é feita para acariciar, não é feita para bater. Porque senão amanhã você vai estender a mão para fazer um carinho e ela já vai pular para trás, pensando que vai apanhar. Não. Tenha uma vara. Por isso que a Bíblia fala: se fustigares o teu filho com uma vara, ele não morrerá. Então, arruma uma varinha, uma régua. Os nossos filhos, a gente usava uma reguinha de escola, né? E nunca batia no rosto, porque é humilhante, nós não queremos humilhar a criança. E um irmão falou muito bem uma vez, que ele disse que o caminho mais rápido para o cérebro é no bumbum. O que você bater no bumbum chega logo no entendimento da criança. E Deus já fez um lugar ali bem macio, né? Não tem osso para quebrar, não tem vasos importantes para estourar, não tem nada, fica vermelhinho só, é maciozinho, arde e faz o efeito que tem que fazer. E não provoqueis, o João colocou aqui um versículo bom: não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina da administração do Senhor. Exatamente. Nós não queremos detonar os nossos filhos, acabar com a personalidade deles, não. Então os nossos filhos, quando faziam alguma traquinagem, isso às vezes tomava um berro, não faça isso, não sei o que, né? Aquela coisa de pai e de mãe. Quando quebrava um copo, deixava cair um prato, não, isso não é motivo para disciplinar, isso é motivo para ensinar. Ó, não segura assim, ó, falei para você não pegar com esse jeito, não pega com a mão molhada. Isso é educação. A disciplina é quando ele se rebela contra a autoridade. O que um bandido faz quando ele comete um assalto? Ele está se rebelando contra a lei. Existe uma lei, existe uma autoridade, ele está dizendo assim: estou pouco ligando para a autoridade, eu vou assaltar. Então, quando um dos nossos filhos, a gente falava assim: não põe a mão ali, hein? Não vai pôr a mão ali. Ele ia lá e punha a mão e ainda ficava olhando para a gente com aquela cara de quem diz assim: eu ponho a mão porque eu quero pôr a mão. Aí nessa hora a régua cantava. E a gente explicava: você vai apanhar porque você desobedeceu o Senhor. Era o Senhor que ele tinha desobedecido. Porque o Senhor deu autoridade para os pais. Até que um dia minha filha ficou com tanta raiva de apanhar que ela correu antes da gente pegar, não sei se era eu ou a mãe, antes da gente pegar a régua, ela correu lá no lugar que guardava a régua, catou a régua e quebrou. Aí recebeu uma dose dupla, né? Mas aí nós arrumamos uma espátula dessa de bolo,
espátula de plástico, né, flexível, tem até hoje na gaveta da cozinha, aqui toda amarelada, né, que era a espátula da cozinha, não? Porque ela ardia, não machucava, não feria, né, e foi assim. Mas até uma certa idade só, viu, porque depois não precisava mais, depois a gente olhava, a criança já sabia, já aprendeu o que é autoridade. Depois de grande não adianta mais você pegar um adolescente aí, encher ele de couro, não adianta, ele já entortou. O pau nasceu torto, não foi endireitado, pepino, né? É de pequenino que se entorta o pepino endireita o pepino, não sei como é que é a história, mas é de pequenino, depois que cresce, aí orar ao Senhor por ter falhado na educação daquela criança, e orar que o Senhor possa restaurá-la, não é? Mas, o que mais? E ensinar em casa, por exemplo, como se comportar. É horrível ser uma reunião e tem criança correndo no meio da reunião, gritando, fazendo, mas o que é isso? É bicho? Os filhos não são para ser selvagens. Eles têm que aprender o temor do Senhor. O temor do Senhor. Nós estamos na reunião, nós estamos na presença do Senhor. Nós não vamos bater uma bola ali. Diferente. Se a gente vai bater uma bola com os irmãos, tá? Aí pode correr, brigar, gritar, pular, fazer o banzé. Mas na presença do Senhor é uma coisa solene. Então a gente ia para as reuniões, eles já sabiam disso. No começo, ainda pequenininho, às vezes tinha que levar para o banheiro e dar um lembrete, né? Se não se comportasse na reunião. Mas logo resolvia, não era uma coisa que precisasse. Agora, o que a gente fazia também, era quando era pequenininhos, levar livrinhos, né? Revistinhas, coisinha para pintar, para colorir e tal, punha sentar no chão e deixava eles fazendo alguma arte no chão ali, para poder, porque também não está, a criança não, ela fica inquieta, né? Então arrumar coisas para ela fazer até uma certa idade, porque daí ela já começa a escutar a reunião e ter algum entendimento. O que levar também é importante ter sabedoria, né? Tinha uma irmã que às vezes vinha com a filhinha, ela trazia um monte de brinquedo que era de plástico, de lata, de coisa, e ficava aí é falta de sabedoria, porque daí, peraí, né? Traz brinquedo de pano, traz boneca de pano, não traz as panelinhas do conjunto da cozinha, né? Brinquedo de pano, livrinho de papel, coisas que não fazem barulho. Então é tudo questão de sabedoria, de bom senso, de discernimento. E de disciplina física, de preferência em casa, longe dos olhares, porque nós não queremos bater no nosso filho para dizer para os outros assim, olha, eu bato no meu filho, olha, eu estou disciplinando. Às vezes alguns irmãos faziam isso na reunião e você percebia claramente que ele estava fazendo para querer se justificar que estava disciplinando. Não, a disciplina é em particular, não publicamente. Nós não queremos humilhar os nossos filhos, nós queremos discipliná-los. Você está num shopping, a criança está... Eu já vi coisas horríveis, né? Em shopping, a criança ou a mãe mandar um tapa na frente de todo mundo, então aquilo é humilhante para a criança. Mas eu já vi outras coisas também, principalmente em aeroporto, né? Parece que quanto mais rica a pessoa, mais mal educados são os filhos, né? Porque a mãe segue aquelas filosofias, aquelas psicologias, não sei o quê. Eu já vi em aeroporto coisa que quase que eu fui lá e sentei a mão na criança, porque a criança chutando a canela da mãe, gritando e chutando a canela da mãe. A mãe, não faz isso, benzinho, não faz isso, benzinho. Que benzinho nada, dona, isso aí vai ser um criminoso, vai preso. Teve até uma irmã nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos cada estado tem uma lei quanto à disciplina. Em alguns estados você vai preso se você bater com a mão na criança, se você bater com uma cinta, com um chinelo, qualquer coisa, né? E essa irmã escreveu uma vez no Facebook, ela falou assim, eu prefiro ir presa do que meu filho ser preso depois. Então, muito importante isso. Então, essa é a questão de ensinar a criança a se comportar também nas reuniões, porque é impossível ter reunião, quando tem pais que não disciplinam os filhos, a reunião não acontece, porque a gente não consegue falar, não consegue escutar. Fica lá a criança gritando. Então a mãe tem que ter discernimento, porque às vezes a criança está incomodada, é bebê pequeno, né? Nenê pequeno, está com cólica. Então os pais têm que entender também. A criança começou a chorar na reunião, pega o bebê e vai lá para o banheiro, vai para um lugar longe, sai da sala da reunião para não atrapalhar.
E ter também a escola dominical, que é uma atividade que deve criar coisas atraentes para as crianças, porque lembre-se que a criança é uma incrédula. Não queira que seu filho seja espiritual com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Ele é um incrédulo. E o incrédulo você atrai com um docinho, atrai com historinha, né? Como a gente faz com um incrédulo, dá um folheto, uma capa bonita, uma foto bonita, dá um calendário. A pessoa nem vê o versículo, né? Vê só a foto. Ai, que linda a foto, tal. Nem lê o versículo. Mas a gente põe a foto porque isso vai, pelo menos, fazer com que ela ponha na parede. Um dia ela vai ler o versículo. Então é basicamente isso, entender que papagaio velho não aprende a falar. É verdade. Sermos sábios também em todo tratamento com irmãos, com convívio. Muita gente confunde as coisas, viu? Essa semana teve um que me mandou no WhatsApp, não é irmão em comunhão, ele é crente, né? Confessa, crê no Senhor Jesus. Eu vou me casar, eu e minha noiva estamos preparando para nos casar e tal. E como os irmãos sabem, é tudo muito caro, então eu estou fazendo uma vaquinha na internet para vocês me ajudarem a comprar os móveis da casa. Aí eu peguei e falou com a pessoa errada, né? Aí eu falei para ele, escuta, se você não tem condições de casar, você não deve casar. Começa por aí, né? Já começa por aí o erro. Casamento é uma coisa séria, você vai ter problemas depois. E outra, o Senhor falou assim, tudo que pedirdes, recebereis. Para quem que ele falou que a gente devia pedir? Para ele. Então, peça para ele. Não tem que pedir para os outros, peça para ele. Na Bíblia nós não temos ninguém pedindo dinheiro para ninguém, a não ser esmola, né? Mendigo pedindo esmola para Pedro, que Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, tal, e anda. Mas não tem isso. Esse costume de pedir dinheiro é coisa que surgiu nas igrejas. Não existe ninguém pedindo dinheiro na Bíblia. Ninguém pede dinheiro. Nós pedimos dinheiro ao Pai. Por isso que nós temos um Pai, né? Nós pedimos, se você pedir ao seu pai um pão, ele dará a ele uma cobra. Não, então nós pedimos ao pai. Quem é o pai? O pai. Eu não sou pai do rapaz que entrou em contato comigo. Então, muito importante essas coisas, viu? E também, mesmo na Assembleia, muito importante ter discernimento em como vai ajudar os irmãos. Nós tivemos um caso aqui, muitos anos atrás, de uma irmã que estava em comunhão, não está mais, né? E vinha às reuniões e tudo mais. Daí o marido dela ficou desempregado. Então nós decidimos dar uma cesta básica. Todo mês dava uma cesta básica, acho que às vezes dava dinheiro também, né? O marido encostou de vez, parou de procurar emprego, porque o que a gente dava, o que a Assembleia dava, era suficiente para o padrão de vida deles, parou de procurar emprego. Aí nós falamos, nós vamos parar. Aí paramos de dar. A irmã sumiu, parou de reunir também. Então, na verdade, precisa ter muito discernimento, muito cuidado quando envolve também a ajuda na Assembleia. A Assembleia não é uma obra assistencial. É preciso entender isso. Não é uma obra assistencial. Ela ajuda irmãos em dificuldade, mas deve ser conversado muito antes, deve ser analisado, porque para a pessoa não fazer a ideia errada, de que tem algumas igrejas aí que mantêm uma obra assistencial. Não, passa lá, faz as inscrições lá, faz sua ficha lá, depois aí eles pagam tratamento dentário, tratamento médico, não sei o quê. Mas a igreja não é isso. A igreja não é uma obra assistencial. E também, só que nessas igrejas que eles fazem isso, eles pedem dinheiro de caminhão, né? Não para. Outro dia eu pregando o evangelho para um homem, ele falou que foi numa igreja aqui em Limeira, eu acho que era Universal. Ele falou assim, eu contei no relógio 45 minutos o pastor pedindo dinheiro. 45 minutos sem parar pedindo dinheiro. Aí entra o discernimento, né? O irmão falou uma coisa, ele falou que o sapato de Abraão era marrom e não era marrom, era preto. Aí na hora o irmão falou assim, não, irmão, o sapato era preto. Só corrigiu. Ou nem um caso desse, né, da cor de sapato, que não tem nada a ver com o ensinamento todo, pode deixar para falar depois, só para ele, depois da reunião. E muitas vezes acontece isso, às vezes eu falo uma coisa, depois da reunião o irmão vem falando, Mário, não era bem aquilo, você falou uma coisa, não era aquilo, o correto era assim. Aí na reunião seguinte, eu mesmo corrijo, falo assim, na reunião passada eu falei tal coisa, daí o irmão veio e me corrigiu, na verdade o correto é assim, assim, assim. Então dessa maneira, nós fazemos tudo em paz, né? Não é
não é corrigir em público, no sentido de criar uma vergonha, um constrangimento para aquele irmão, não. Se é uma coisa leve, ele se enganou, uma coisa de pequena monta, para depois da reunião, conversa com ele. Se é uma doutrina escabrosa, depois ele fala assim, não, Jesus não era Deus. Nessa hora você para ele ali. Nessa hora tem o senhor da autoridade. Um irmão levantar e falar, irmão, por gentileza, fique calado. Nós vamos conversar depois sobre isso. Barra ele ali, para ele não continuar. Porque se ele continuar, ele vai contaminar toda a Assembleia. Então, se vier uma má doutrina, coisa séria, tem que barrar. Por isso que a gente não permite que pessoas de fora venham e ministrem. Veio aquele irmão ali, ele é da igreja Deus do Amor Divino Restaurado, não sei o quê. Ele quer ministrar, ele quer falar umas palavras, porque a Bíblia fala em todos podeis profetizar, então ele pode também, né? Não pode. Por que ele não pode? Porque nós não sabemos quem ele é. Nós não sabemos que doutrina ele traz. Hoje mais ainda, hoje qualquer um pode chegar e falar, sou cristão. Não, e daí? Que é cristão? Vamos conversar, vamos saber quem é. Então, na verdade, os que ministram na Assembleia são aqueles que são conhecidos, que é o mesmo critério que existe na Bíblia para escolher os diáconos. Era preciso escolher, dentre os diáconos, aqueles que eram conhecidos, porque eles iam cuidar das coisas materiais da Assembleia, do dinheiro e tal. Por exemplo, o dinheiro da coleta nunca deve ser contado só por um irmão sozinho. Pelo menos 2, melhor 3. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Porque um sozinho, ele está contando o dinheiro e fala assim, puxa vida, eu tenho que pagar uma conta hoje, eu vou pegar esse aqui, semana que vem eu ponho de volta. O crente não é capaz de fazer isso? Claro que é. Já aconteceu, inclusive. Né? Já aconteceu, quando a gente não entendia direito como fazer essas coisas, acontecia. Do irmão pegar dinheiro para usar, para virar, né? Para não pagar juros da dívida dele, depois ele punha de volta. Então, a gente não pode deixar margem para acontecer, porque daí é pior. Se acontece, aí para corrigir é pior, né? Daí causa constrangimento e tal. Então, 2 ou 3 irmãos contam, anotam num livro, faz lá um livrinho caixa, né, alguma coisa assim, dinheiro que sai, dinheiro que entra, porque o dinheiro que entra para a Assembleia não é dinheiro para guardar, para investir na Bolsa de Valores, né? É um dinheiro para ser usado nas necessidades, e as necessidades sempre tem. Então, se começa a acumular muito, bom, então vamos ajudar uma igreja, uma Assembleia que vai ter uma conferência, vamos mandar para lá, ou vamos ajudar, o irmão veio aqui, viajou tudo isso para ministrar a palavra para nós, vamos dar uma força para ele também, vamos ajudar, né? Porque é assim que é feito na Assembleia. Os irmãos que viajam e visitam, eles fazem isso na fé também, não é? Eu sou o único que vai patrocinado, né? Eu viajo para dar palestra, então a empresa que me contrata paga tudo, paga viagem, paga hotel, paga tudo. Mas muitos desses irmãos que vão apenas para visitar os irmãos, eles estão indo na obra do Senhor, eles estão indo pela fé, e o Senhor proveu para eles irem, mas o correto é a Assembleia, se ela tem disponibilidade, ter comunhão com o ministério dele, querer participar. Irmão, nós queremos participar desse seu trabalho, desse ministério, está aqui uma comunhão, está aqui um valor para ajudar na sua despesa e tal. E essa é a maneira como é feito em todo mundo. Ou como é que você acha que os irmãos viajam por aí? Né? Não é barato isso. Eles viajam mas eles não pedem dinheiro. Ninguém pede dinheiro para viajar. Nenhum irmão fala, o Lemão não vai aí para Bahia, não chega na Assembleia e fala, irmãos, eu estou indo para Bahia, eu queria que os irmãos fizessem uma vaquinha para comprar minha passagem. Não, de jeito nenhum, aí que não vai. Aí já leva uma que vai para casa com a orelha quente, porque não é essa maneira de Deus, né? Então ele tem que pedir para o Pai. Aquele versículo que fala assim, pedi ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Então é o Senhor da Seara que vai manter esses trabalhadores, eles têm que pedir para Ele. Mas aí os irmãos também podem ajudar individualmente, às vezes tem um irmão que chega individualmente e faz uma oferta, né, uma comunhão. Alguém citou bem o versículo aqui, né? Escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais consultamos sobre esse importante negócio. Então tá aí, ó,
embora isso aí estivesse sendo falado dos diáconos, porque a Assembleia não escolhe bispos e anciãos como era no passado. Porque eram os apóstolos, a Assembleia nunca escolheu, na verdade nunca escolheu, né? Eram os apóstolos que elegiam, juntamente com a Assembleia, bispos e anciãos. Acabaram os apóstolos, acabaram também aqueles que os apóstolos mandavam fazer isso, como quando ele manda Tito, né? Em Creta. Então não tem mais isso. Mas diáconos é a Assembleia aqui, não eram os apóstolos que escolhiam diáconos, era a Assembleia. Então eles continuam tendo. Forma primeiro a tua lavoura. Bom esse versículo, não conhecia esse versículo. Levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Olha que bom, devia ter esse aqui na hora de exortar o irmão lá. Muito bom. Provérbios 24, preciso lembrar. Eu recebo muito disso, pessoas perguntando, vocês estão fazendo reuniões da igreja agora na internet, né? Daí teve até um que falou assim, tem o pastor que ele faz batismo online. Ele pega uma jarra e do outro lado fica uma pessoa com a outra jarra, então ele joga a jarra assim em lugar nenhum e o cara que vai ser batizado joga a água na própria cabeça, né? Aí o pastor batiza ele via internet. E aí eles estão fazendo também ceia via internet. Para começar, a Assembleia ela é congregada pelo Espírito Santo. Quem convida e quem leva a pessoa até o lugar, que é o lugar onde o Senhor vai estar no meio, é o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente, uma figura, não é? Ali, embora fosse ainda judaísmo, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor diz aos discípulos para que eles fossem celebrar a Páscoa, fazer os preparativos para a Páscoa. Eles perguntam, onde queres que a preparemos? Aí o Senhor fala, podemos até ler lá, Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí então ele toma o cálice, dá graças, tomai e reparti entre vós. E esse cálice não é o cálice da ceia ainda. Esse é o cálice da Páscoa. Tomai o cálice, e tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Aí entra uma inserção que o Senhor faz naquela celebração da Páscoa. Quando ele toma o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Aqui, então, são as instruções muito claras de como eles deveriam proceder para celebrar a ceia. Ainda era uma ceia dentro do judaísmo, feita como uma inserção na Páscoa. Eles não estavam lembrando o Senhor morto, porque o Senhor estava vivo, ali ainda, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido ascendido ao céu. Nós celebramos a ceia que foi revelada a Paulo. Paulo recebeu do próprio Senhor, né, em 1 Coríntios 11, as instruções para a ceia. Mas o ponto aqui é que todo esse relato ele tem um significado. Uma que, primeiro, os discípulos perguntam ao Senhor onde. Quando o Senhor fala para eles preparar a Páscoa, eles perguntam ao Senhor, onde queres que a preparemos? Em Jerusalém tinha milhares de casas onde tinham judeus preparando a Páscoa aquela noite. Se eles fossem qualquer uma, eles não iam encontrar o Senhor. Assim como hoje, um cristão que queira
celebrar a ceia, ele vai celebrar a ceia, mas não na presença do próprio Senhor, como ele prometeu estar no meio de 2 ou 3 reunidos ao nome dele. Então, só tinha um lugar, era o lugar que o Senhor indicava. E quando ele fala desse homem levando um cântaro, os homens naquela época não levavam cântaro, quem levava cântaro era a mulher. Então era uma coisa muito diferente, inusitada ali, e isso chama a atenção até de que ele estava falando algo para nos dar um exemplo. O homem que leva o cântaro de água, e água na Bíblia tem o simbolismo da palavra de Deus, o homem que leva esse cântaro de água é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem carrega a palavra de Deus para o lugar onde ele irá aplicá-la. Como nós lemos, quando nós lemos João nas bodas de Caná, são os servos que vão carregar água e encher as talhas, né, até em cima. O Espírito Santo é sempre figurado como um servo. Ele é aquele que está nos bastidores, ele não é visto, ele não é percebido. É como num show, você tem aquele show de cantor, né, de rock e tal. Então você tem os artistas no palco, os holofotes em cima deles, e tem um monte de gente, toda uma equipe vestida de preto. Geralmente eles se vestem de preto para não aparecer. Então é o pessoal do som, da filmagem, de trocar instrumento, levar para cá, levar para lá, eles ficam circulando. A gente não percebe porque nós estamos de olho no holofote, no artista, né? Mas tem um monte de gente no palco, indo para lá e para cá, carregando as coisas. Então o Espírito Santo está no mundo hoje dessa maneira, ele está para lá e para cá, levando a palavra, levando a água da palavra. Então quando alguém quer saber onde congregar, onde celebrar a ceia, onde o Senhor está, ele tem que seguir a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Se ele não fizer isso, ele vai errar, vai acertar em outra casa, em outro lugar de Jerusalém, como eles poderiam ter errado naquela noite da Páscoa, né? Então, o lugar já estava preparado, inclusive, era um cenáculo, um lugar alto. O lugar alto está acima do nível do mundo, é um lugar alto. Paulo também, quando celebra a ceia com os irmãos, onde cai, aquele rapaz cai da janela, era também um lugar alto. Devia ser segundo ou terceiro andar, acho que lá era terceiro andar, se não me engano, que eles estavam celebrando a ceia. Então, a simbologia disso, o símbolo disso é que nós devemos fazer tudo isso fora do nível do chão dos homens. Ok até aí? Então vamos lá. Agora, quando nós pensamos, então, um estudo online, o que é um estudo online? Um estudo online são pessoas que são convidadas por uma pessoa, não pelo Senhor, não pelo Espírito. Tem aqui um irmão ou dois, eu não sei qual que é o responsável, se é o Dal, se é o Ramon, se é o Wesley. Quem que configurou o sistema? Tem um dono aí, tem um que configurou esse sistema. E avisou os irmãos, irmão, vai ter tal hora, vai ter assim, assim, assim. Esse que configurou o sistema não é o Espírito Santo. É o Dal, ou é o Ramon, ou é o Wesley. É a pessoa, o dono, que nem as lives que o Luiz faz. O Márcio. As lives que o Márcio faz. São as lives do Márcio. Não são reuniões da Assembleia. São as lives que o Márcio configura, convida os irmãos, todo mundo conecta, e aí nós vamos estudar a Bíblia, tá? Agora, não tem o caráter de uma reunião da Assembleia. Primeiro, porque não é uma convocação do Espírito Santo. Segundo, porque nós não estamos reunidos aqui com o Senhor no meio. E no meio é um lugar físico. É um lugar, não é um lugar o IP, né? Assim, o Senhor não falou assim, no IP em que vocês estiverem congregados, eu estarei no meio. Não é isso. Era um lugar físico, ele estava no meio presente, a presença dele era ali, no caso da ceia, né? Era ali em Jerusalém, naquela casa, naquele local, naquele cenáculo. Ele não ficou gritando da janela da casa vizinha, e mandou alguém levar o pão e o vinho lá para eles, porque aí seria remotamente, né, vamos dizer assim. Então, nesse estudo, então nós temos uma pessoa, um ser humano que configura o sistema. Nós precisamos também que todos os que participam tenham noção de computação, que tenham um computador,
que tem uma conexão na internet. Vê quanto empecilho existe para uma pessoa congregar online, se fosse congregar online. Veja que não é uma coisa assim livre, como é um local que você vai, pega a sua bicicleta, ou pega o seu ônibus, ou pega o seu carro, e vai lá e entra, senta e reúne. E mesmo que não tenha recursos, eu me lembro sempre de um caso, que eu acho que foi o Bob Toney contou na Bolívia, que tinha um irmão que morava numa aldeia muito afastada nas montanhas, e aos domingos ele saía de madrugada, noite ainda, caminhando pelas trilhas das montanhas, aquelas trilhas que você vê naqueles filmes, que passa uma cabra e quando a cabra encontra outra cabra, uma deita e a outra passa por cima, né? É assim que tem, não tem duas pistas. Então esse irmão caminhava 4 horas para chegar na assembleia mais próxima, partia o pão e caminhava 4 horas de volta, aí era subida para chegar na sua aldeia. Mas ele chegava, ele não precisava de um computador, de uma conexão à internet, ele não precisava nada disso. Era uma coisa física. Já quando nós estamos fazendo uma live assim, se cair a força, o que aconteceu? O senhor saiu do meio? Acabou a força. Não, nós já no salão de reuniões já acabou a força, nós continuamos falando lá, depois que acabou a força, né? Acendeu uma luz lá de emergência, ou não sei nem se acendeu ou não, mas não é um empecilho que você não resolva com meia dúzia de vela, não é? Então, é importante entender isso, que as reuniões da Assembleia são reunidas pelo Espírito ao Senhor Jesus, e ele então se coloca no meio, quando começa a reunião, toda ela é levada num caráter bastante solene, não é? Não tem conversinha paralela, como tem nas lives, que a gente às vezes conversa de um assunto que não tem muito a ver com a questão, né? Ou conta alguma coisa que aconteceu, mas não é assim na reunião da Assembleia. Outra coisa é que, quando estamos congregados ao nome do Senhor, 1 Coríntios diz assim, todos podereis profetizar, né? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem como? O irmão falou uma coisa totalmente errada, os outros vão falar, irmão, por favor, fique em silêncio, depois nós vamos conversar sobre esse assunto e tal. Agora pensa numa live. Vamos falar que é o Dal, que é o dono do sistema aqui, né? De repente o Dal falou alguma coisa, aí os irmãos falam assim, Dal, melhor você ficar em silêncio. O Dal falou assim, não concordo não, vou desligar. Tira do ar. Ele tira do ar. Ele desreúne todo mundo, de repente, porque ele não gostou do aparte, ele não gostou do julgamento, né? Então é diferente, porque aqui ele é o dono do sistema. Outra coisa é a questão também das irmãs, né? Porque você nunca sabe se as irmãs estão falando ou não na reunião. Porque a Bíblia fala, permaneçam as mulheres caladas, né, na reunião. Agora, as mulheres estão com os microfones desligados. Mas isso não quer dizer que ela não esteja assistindo novela, conversando com a filha, conversando com o marido, conversando com não sei quem, atendendo o telefone e tal. Esse não é um comportamento que normalmente se tem numa reunião da Assembleia. Mas ele é possível, perfeitamente possível, de acontecer num estudo desse, porque é um estudo informal. Eu até lembro, semana passada aconteceu um negócio engraçado. Eu estava num estudo e tinha um irmão falando. Aí eu vi que apareceu assim na tela do computador, que eu tenho a versão online também do WhatsApp. Apareceu um númerozinho lá que tinha uma mensagem, né? Então eu peguei, cliquei na mensagem e tinha uma pessoa que perguntou uma coisa. O que é, não sei o que. Eu rapidamente no teclado, mandei, né? Daqui a pouco aparece outro sinalzinho, ele de novo. Como é que você participa de uma live e responde perguntas ao mesmo tempo aqui? Porque ele estava assistindo também. Ele estava assistindo a live. Eu falei, é que eu sei assobiar, chupar cana e escovar o dente. Tudo de uma vez só, né? Aí ele deu risada, porque isso não é uma coisa que você faria numa reunião da Assembleia. Eu não pegaria o celular durante a reunião para ligar para um amigo, para conversar com alguém. Eu estou aqui na reunião, tá muito bom aqui, papapi, papapá. Não, porque eu estou na presença do Senhor. Então é muito importante entender a solenidade e a diferença que existe quando
quando nós estamos reunidos, né? O Senhor falou, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós não estamos agora reunidos nem em nome do Senhor Jesus, e nem estamos na terra. Nós estamos na nuvem. Eu estou vendo o Lemão aqui, eu estou vendo o Dal, estou vendo o Marden, mas eu não estou vendo, porque eles não estão aqui na minha frente. Eles estão a centenas, milhares de quilômetros de distância, e eu estou vendo uma imagem na nuvem, uma imagem que é totalmente fictícia, né? Vamos dizer assim, não é tangível. Então eu não sei se o Lemão está ali. Estou vendo o Lemão, ele está sentado numa cadeira de camisa verde e se mexendo. Mas eu não sei se ele colocou um vídeo e foi dormir, tirar uma soneca, e ele está se mexendo no vídeo e parece que é ele. Então, entendeu como você no meio virtual, qualquer coisa pode ser feita. Qualquer coisa. Você pode até fazer como é que chama aquilo lá agora? O deepfake. O que é o deepfake? O deepfake agora são programas, são software, que você pega lá o presidente dos Estados Unidos e você pega a sua imagem. E aí você começa a falar e grava um vídeo de você falando alguma coisa. Aí você coloca a imagem do presidente dos Estados Unidos em cima da sua imagem e passa todas as expressões do seu rosto, os movimentos da sua boca e a sua voz no tom da voz do presidente dos Estados Unidos e manda o vídeo para alguém e vai parecer que o presidente dos Estados Unidos está falando aquilo. Se você procurar deepfake na internet, você vai achar vários exemplos de pessoas que fazem. O cara não iria falar uma coisa dessa, né? Geralmente eles põem alguma fala absurda. Então é muito cuidado que a gente tem que ter com o meio virtual. Não querer misturar as coisas. O meio virtual é muito bom para evangelização, é muito bom para fazer estudos pontuais como este. Eu sei que muitos irmãos demoraram até para aceitar isso. Eu me lembro que 12 anos atrás, quando eu comecei o Evangelho em 3 minutos, tinha um irmão que falava que isso era, como é que fala? Carro de boi, né? O Evangelho em 3 minutos era carro de boi. Usar vídeo para falar do Evangelho, isso é carro de boi. É a maneira como é que chama? Dos filisteus. Nós não devemos usar as maneiras dos filisteus. E agora está todo mundo aqui de carro de boi na internet a semana inteira. Irmãos até mais velhos aí, conhecedores da palavra, está todo mundo participando desses vídeos, porque é tecnologia nova. Os irmãos congregados no nome do Senhor, na virada do século XIX para o XX, surgiu a fotografia, no final do século XVIII. Mesmo no começo do século XX, tinha irmãos congregados ao nome do Senhor que não aceitavam a fotografia, porque achavam que aquilo era fazer imagens como a lei proibia. Em 1992, eu estive na Inglaterra com um irmão americano, que já está com o Senhor, e nós íamos visitar uma irmã que ela congregava num dos grupos que se dividiram no passado. E nesse grupo congregou também, lá no passado, lá atrás, o Hamilton Smith, que alguns irmãos devem ter lido muitos textos dele, são textos excelentes, ele realmente tinha essa doutrina, ele só não estava congregado com os irmãos em comunhão, mas ele tinha essa doutrina. E aí o irmão que estava comigo, né, o Jim Kilcup, nós estávamos chegando lá na Escócia, na casa dessa irmã, a gente ia visitar essa irmã, ele sempre visitava, levava algum material para ela e tal, e aí antes de entrar na casa ele falou assim, guarda a sua câmera, porque eu tirava fotografia de tudo que eu via, né, de todas as pessoas que eu encontrava, ele falou assim, guarda a sua câmera, porque ela não gosta que tire fotografia. Eles lá, onde eles reúnem lá... Aliás, esse grupo nem existe mais, pelo que eu sei. Já se dissolveram. Tão pouca gente que acabou terminando. Então, essas dificuldades com novas tecnologias sempre vão existir. Tudo que é novo assusta, né? Mas eu tenho muito claro em minha mente que nós não devemos forçar a barra das novas tecnologias para aquilo que é o essencial do congregar-se ao nome do Senhor, que é a assembleia, fisicamente reunida, tendo o Senhor no meio, porque senão a gente foge do entendimento principal do que é estar congregados ao nome do Senhor.
Existe muito na cristandade, tipo assim, três cristãos se encontram lá no metrô, ou dentro do ônibus, e começam a falar das coisas do Senhor, daí um fala assim, tá vendo? Nós somos igreja, estamos reunidos ao nome do Senhor, Ele está aqui no meio conosco. Não, não é assim. Ele pode estar em espírito, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, né? Mas não no caráter da Assembleia, quando é a autoridade dele ali que determina as coisas. Tem um versículo muito bom para deixar claro isso, eu encontrei outro dia, Atos 4:31. Atos 4:31 diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar que estavam reunidos. Agora imagina a gente fazer uma reunião da Assembleia de oração virtualmente. Aí teria que ter uma outra versão da Bíblia que dissesse, e tendo orado, moveu-se a conexão em que estavam reunidos. Ou seja, não tem nada a ver, né? Então, é muito claro que a reunião é fisicamente num lugar. Uma pessoa perguntou para mim se, pelo fato então de não ser uma reunião de assembleia, como é que ficaria o uso dos dons? Se os dons estariam se manifestando num estudo virtual, porque não é uma reunião de assembleia. Uma pergunta boa, né? Porque nós sabemos que na assembleia os dons se manifestam e aparecem ali, ministram e tal, né? Evidentemente, os dons que Cristo deu à igreja, lá em Efésios 4, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, dos quais hoje nós não temos os profetas, naquele sentido de que eram os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, e nem temos os apóstolos, né? Mas nós temos evangelistas, temos pastores, temos doutores e temos também as manifestações de 1 Coríntios 12. Tudo isso continua funcionando em todo lugar onde está um cristão. Porque um dom, ele independe se o rapaz trabalha de escafandrista, ele tem um dom debaixo d'água. E se ele se comunicar, ele é um evangelista, e pelo rádio, debaixo d'água, ele falar com o navio lá em cima e começar a pregar o evangelho para os caras do navio, provavelmente ele vai ser demitido depois disso, mas ele vai exercer o seu dom de evangelista, não importa o lugar onde ele esteja. Onde ele vai, o dom vai junto. Ele pode, talvez, não usar o dom por alguma razão, ou por não estar em comunhão, por ter perdido a comunhão com o Senhor, está passando por dificuldades e tal, mas ele tem o dom. Então, Paulo até exorta do Timóteo, né, do dom que há em ti. Então, Timóteo também tinha dom. Então, essas coisas são importantes, que elas podem ser usadas em qualquer lugar. O Senhor pode usar em qualquer lugar um cristão. É diferente, por exemplo, quando nós usamos a internet para pregar o Evangelho. Agora, só voltando naquela questão da dúvida que muitos tinham no começo, quando surgiu o Evangelho em 3 minutos, de que seria... Por que alguns achavam que era carro de boi? Vou explicar porque eu falei o carro de boi, pode ser que nem todos estejam habituados ou familiarizados com essa expressão carro de boi. Lá no Antigo Testamento, teve uma batalha em que Davi estava perdendo, né? Então eles pegam, o Lemão me corrija que ele conhece melhor o Antigo Testamento do que eu. Davi estava perdendo a batalha, então eles acharam que se eles levassem a arca para o campo de batalha, a Arca da Aliança, era como um talismã, ia ajudar eles vencerem a batalha. Isso já era errado, porque não era para isso que servia a arca, né? A arca era o testemunho de Cristo na terra. Onde a arca ia, aquilo era o testemunho, indo daqui para lá. Eles levam e eles perdem a batalha e perdem a arca. Os filisteus, acho que eram, eles pegam a arca, sequestram a arca. Aí dá um desespero total no povo de Israel. E os filisteus sequestraram a arca, levaram a arca embora, roubaram a arca, com a mesma ideia que aqueles israelitas tinham, de que a arca servia para dar sorte. Era poderosa, né? Dava para dar sorte. Mas só que eles quebraram a cara, porque daí começou, onde punha a arca, dava úlcera nas pessoas, dava hemorroidas, cada versão da Bíblia fala uma coisa, mas dava tudo errado. E colocaram, acho que no templo também,
e o ídolo caiu, quebrou as mãos, acho que é essa arca, né? Que eles colocam no templo e o ídolo cai, quebra as mãos. Aí no fim os filisteus ficam desesperados, resolvem se livrar da arca. Então eles perguntam para os sacerdotes filisteus, sacerdotes pagãos, como é que eles deviam levar essa arca, devolver essa arca. Daí eles falam lá para colocar dentro da arca, não sei se eram umas representações das feridas ou das úlceras, tinha todas umas coisinhas lá que eles mandam colocar na arca, e colocar a arca em cima de um carro de boi, e soltar o carro de boi para ele voltar. Aí os bois levariam a arca para Israel. E realmente os bois foram levando de volta para Israel. Agora, no Antigo Testamento, o Senhor tinha ordenado que a arca devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes ou dos levitas, por homens, nunca por boi. A maneira de Deus tinha os varais da arca, ninguém punha a mão na arca, eles só podiam pôr a mão nos varais. Eles enfiavam os varais, seguravam aquela arca e carregavam a arca. Agora, a arca estava sendo carregada à moda dos filisteus. E quando Davi encontra a arca, ao invés dele convocar lá os sacerdotes e todo mundo para levar a arca para o seu devido lugar, toca no carro de boi. E aí é quando acontece aquele episódio que Uzá, que era um dos que acompanhava o carro de boi, viu o carro, passou a roda num buraco, deu uma entortada assim, ele achou que a arca fosse cair, ele tentou proteger a arca, ele pôs a mão na arca e morreu. Ele morreu. Porque Deus matou, né? Porque a arca não era para isso. Não é. O homem não tem nada que proteger a arca, assim como nós não temos que proteger o testemunho de Deus na terra. Ele é perfeitamente capaz para isso, né? O Senhor cuida do seu testemunho. Nós temos apenas que guardar, né, doutrinariamente, essas coisas. Tem até um versículo que fala pelo vínculo da... Não, guardando... Esqueci agora o versículo. O vínculo da paz, não. A unidade do Espírito, né? O vínculo da paz. Nós não guardamos a unidade do corpo. A unidade do corpo é o Senhor, então o corpo pode balançar quanto for, nós não vamos pôr a mão para consertar, para segurar, para não quebrar, não é isso, o cristão não consegue fazer isso. Nós guardamos a unidade do Espírito só. E o João colocou aqui o versículo, depois vocês podem procurar no Antigo Testamento, aqui na área de recados aqui do lado, os irmãos estão pondo os versículos, as passagens, para depois vocês conferirem. Então o que aconteceu? A arca foi levada no carro de boi, que é a maneira errada de se transportar o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor. É isso que nós estamos falando aqui. É errado querer levar o testemunho do Senhor, que hoje é o Senhor no meio de 2 ou 3 reunidos ao seu nome, levar isso para a internet, levar isso para o meio virtual. E ainda, vejam só, nós ainda estamos começando isso. Não? A coisa vai mais longe. Daqui a 1 ano, 2 ou 3, cada pessoa vai ter em casa uma impressora 3D. O que é uma impressora 3D? Você coloca um bloco de uma substância lá e ela faz e de repente você tem um objeto. E você pode ter um cálice, você pode ter um pão, daqui a pouco vão fazer também impressora de pão. Porque já estão fazendo impressora de casa. Tem uma impressora gigante que já constrói uma casa em poucas horas. Fizeram uma impressora enorme, ela vai e constrói a casa. Então, amanhã vai ter também impressoras de alimentos. Filme de ficção científica já tem. Então, como as igrejas por aí vão celebrar a ceia? Cada um vai ficar em casa e a sua impressora vai produzir o cálice com vinho e o pão. E aí eles vão achar que está tudo bem. Não é isso. Nós estamos falando aqui do testemunho do Senhor que foi dado aos homens. Então, por isso que essa frase, né? Carro de boi, foi atribuída, no caso, na época, às pregações do Evangelho, usando a internet, né, e vídeos na internet. Mas não tinha nada a ver com o carro de boi, porque o carro de boi tem a ver com o testemunho do Senhor, não com a mensagem do Evangelho, que ela é levada em calendários, ela é levada em folhetos, ela é levada de uma infinidade de maneiras, rádio, né, pregações pelo rádio. Mas é difícil porque muitas pessoas têm realmente resistência contra a tecnologia. Eu me lembro, ainda antes da internet, um irmão dos Estados Unidos,
me contou que tinha um irmão na assembleia dele que era contrário ao uso, não só do rádio, porque tinha muitos que eram contrários a pregar o evangelho no rádio, mas tinha um lá especificamente que ele era contrário ao uso de microfone sem fio. E ele usava até um versículo para dizer que não devia usar microfone sem fio nas reuniões. E o versículo é o seguinte, que Satanás é o príncipe das potestades do ar. E como as ondas de rádio viajam pelo ar, Satanás pode pegar essas ondas de rádio e mudar. Então a pessoa fala uma coisa no microfone e os outros escutam outra. Olha onde chega a coisa. Então é a mesma ideia da pessoa com dificuldade, com tecnologia. Nós temos que respeitar isso, temos que não bater de frente, né? E tudo bem, o senhor vai dar entendimento, né? Se algumas coisas não entende ainda, o senhor esclarecerá. Mas então é isso que eu queria dizer da questão do que significa efetivamente carro de boi. E mesmo irmãos que na época, lá em 12 anos atrás, usaram essa expressão, hoje estão nas lives ensinando otimamente, né? Compartilhando um conhecimento que é precioso para muitos irmãos que estão assistindo, que de outra maneira não teriam acesso a esse conhecimento, principalmente porque são irmãos mais velhos, que já têm um tempo de vivência de assembleia, né? E podem então trazer essas experiências. Tinha uma religião aí, eu não sei que religião que era, tinha uma religião que uma vez me falaram que eles não aconselham usar folhetos, porque eles dizem que daí você vai pôr o folheto, a palavra de Deus num folheto, aí você vai dar o folheto para uma pessoa, essa pessoa vai jogar no chão, e aí os outros vão pisar na palavra de Deus. Bom, quem fala isso nunca entrou numa gráfica de produção de Bíblias, para ver o que tem de página de Bíblia para todo canto no chão, usando para limpar a graxa das máquinas, né? Depois que imprime aquelas folhas e dá erro, eles usam aquele papel para limpar a graxa das máquinas, depois aquilo vai para a indústria de reciclagem, vai virar papel de açougue, vai tudo. Se você pensar dessa maneira, isso é tentar espiritualizar uma coisa que é papel com tinta em cima, né? Não é, a palavra de Deus não é o papel com a tinta, a palavra de Deus é o que ela tem ali, né? Que quando nós a lemos, ali estamos lendo então a palavra de Deus. Uma coisa importante é que nós não temos, na verdade, orações na ceia do Senhor. Nós temos ações de graças. Porque a oração é quando você pede alguma coisa, não é? Ou intercede por alguém, ou o irmão perdeu emprego, vamos lembrar dele e tal. Essa não é a hora. Na ceia do Senhor não é essa a hora, mas a hora sim de dar graças, né? Nós podemos agradecer de diversas maneiras o que o Senhor fez por nós, a morte dele na cruz, o Pai ter entregado o Filho. Muito importante também, nessas horas, fazer a distinção correta entre as pessoas da Trindade. Nós nunca oramos ao Espírito. E quando a gente sai das iluminações, nós descobrimos tanta coisa que tinha, e cada vez mais, né, que a gente fazia errado, assim, que tinha, por exemplo, os inários denominacionais, o inário Cantor Cristão, que é um excelente inário, muito bom, tem bons hinos tradicionais, hinos antigos, muitos deles nós cantamos com letras modificadas, mas ele tem lá o hino da bandeira e o hino nacional. Agora, você imagina se existisse na reunião desses irmãos da Igreja Batista ou de outra igreja, a liberdade do Espírito para cada um escolher o hino a ser cantado. E de repente um levantasse e falasse assim, vamos cantar o número tal. Aí todo mundo abria lá, está lá, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. Claro que não teria de jeito nenhum lugar. Mas a gente pode, ainda assim, congregado no nome do Senhor, fazer a mesma coisa. Mesmo não tendo um hino nacional ou hino da bandeira no nosso inário. Mas nós podemos pegar um hino, faze o que queres de mim, Senhor, ou de nós, Senhor, não lembro qual é a letra agora do inário. Mas esse não tem um lugar na ceia. Porque ele está falando de mim, está falando de nós. E na ceia nós falamos do Senhor. Então, até nesse inário que a gente usa, ele é dividido até uma certa numeração. Os primeiros inários, até um número, não lembro agora qual é, são inários apropriados para adoração. São inários em que, e também não é inário do tipo assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo,
Porque o louvor em assembleia é um louvor coletivo. Ninguém canta sozinho na assembleia, mas nós cantamos a uma voz, todos a uma voz, ou seja, todos em sincronia na adoração, no louvor. Então não teria lugar eu querer cantar. Não, eu quero cantar aqui, eu fiz um hino aqui muito bonito, quero apresentar para os irmãos. Não tem nada disso. Nós cantamos todos juntos, levados, movidos de gratidão ao Senhor. O cristão não ora ao Espírito, não adora o Espírito, como eu falei, o Espírito Santo ele atua no mundo com aquela roupa que não dá para ninguém enxergar no palco do show. Ele está ali só para servir, para arrumar as coisas, mas ele não é o objeto. Ele aponta para Cristo. Ele nos leva a adorar Cristo. Ele nos leva a olhar para Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nunca ele fala de si mesmo. Ele não falará de si mesmo, que o Senhor Jesus no Evangelho falou, né? Mas iria mostrar quem é o Filho para ser adorado. Também entender as distinções. Por exemplo, eu vou começar a fazer uma ação de graças na ceia do Senhor e começo assim: Senhor meu Pai, eu te agradeço, Jesus, porque tu entregaste o teu Filho na cruz. Aí eu fiz uma salada, eu misturei tudo. Então nós temos que saber que nós, quando nos dirigimos ao Pai, é ao Pai. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, é o Senhor Jesus. Eu não posso falar assim: ó Pai, quando tu morresse naquela cruz, etc. e tal. Né? Não pode. Saber muito bem com quem nós estamos falando, porque senão vira confusão, né? A gente vai começar... E tem hinos evangélicos que faz uma confusão. Começa com o Pai, de repente está adorando o Espírito, de repente é o Filho, de repente volta para o Pai, chama Jesus, ó Deus Jesus. Claro que ele é Deus, mas a ordem bíblica é: para nós há um só Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só Senhor, que é Jesus, nosso Senhor. Então esse é um ponto. Outro ponto é que certas práticas nós encontramos no mundo religioso não tem lugar nenhum na Assembleia. Por exemplo, como eu falei, nós cantamos em uníssono, a uma voz. Tem um versículo que fala isso. A uma voz nós louvamos o Senhor, mas todos corporativamente, não é? Embora muitos irmãos, a gente às vezes fica triste de olhar e nem mexe a boca. Não sei se estão cantando em pensamento, né? Mas hoje eu vi um vídeo de uma escolinha dominical das crianças acho que é no Peru ou é no Chile, não lembro agora. Mas que alegria que as crianças cantando assim com uma força, com gosto, com um sorriso nos lábios. É assim que a gente devia ser, devia cantar, né? Alegres. Cantar mesmo, para valer, né? Porque nós estamos cantando para o Senhor. Mas não vai ter ninguém que vai cantar para os irmãos. É isso que eu queria chegar. Não tem essa de... Irmãos, agora nós vamos ouvir a irmãzinha Mariazinha, ela vai apresentar um número musical para o enlevo espiritual dos irmãos. Aí sobe lá no palco uma mulher, canta, mostra o seu talento todo e o público aplaude no final. Isso é show de auditório, isso não tem lugar na Assembleia, reunida ao nome do Senhor. Quer cantar em casa? Canta em casa. Quer cantar no banheiro? Canta no banheiro. Quer cantar com os irmãos? Hoje até me perguntaram isso, eu escrevi até um artigo. Quem procurar lá no Respondi, tem um artigo lá sobre o louvor das irmãs. Se as irmãs poderiam louvar nas reuniões. Elas podem, claro, porque uma coisa é falar, que é vedado às mulheres. Outra coisa é cantar. Cantar e falar são verbos diferentes. Quando nós falamos, nós estamos cantando, né? Quando nós cantamos, nós não estamos falando, embora a gente fale coisas, mas como todos cantam de um mesmo texto, então as mulheres não estão ensinando nada de diferente, não estão passando nada que possa ser errado ali na hora que estão cantando. Mas estaria errado sim fazer disso um programa de auditório. E agora, quando a gente vai na casa de um irmão, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, não sei o quê. A irmã aqui sabe tocar um piano. Toca aí, mostra como é que você faz, como é que você toca o piano. Maravilha, tranquilo, não tem problema nenhum. Ela tem talento para música. Ela toca o piano, nós escutamos. Muito bem, que bacana, né? Você toca piano. Porque uma toca piano, a outra sabe pintar, um outro irmão toca violão, o outro sabe declamar um poema, qualquer coisa. Isso são talentos. Talentos, né? Essa semana um perguntou se era errado ele gostar
das músicas do Queen, né, que é a banda Queen, lá do... Porque isso ele perguntou depois que eu escrevi sobre uma entrevista do Freddie Mercury, no qual o repórter pergunta para ele se ele acha que vai para o céu, e ele responde que ele não quer ir para o céu. Porque ele responde e fala assim, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Porque no inferno tem muito mais gente legal do que no céu. Quer dizer, pobre homem que talvez possa estar colhendo o fruto da sua bobagem, né? Mas aí esse irmão viu aquilo, né? Ficou preocupado, porque acho que ele é fã da banda. E ele escreveu para mim se era pecado ele gostar das músicas do Queen. Eu respondi que não. Por que não? Porque quem deu talentos para as pessoas, para o ser humano, para o homem, foi Deus. Deus deu talentos. Para um, eles deu talento de matemática, para outros, eles deu talento para o cara ser muito bom em música, para outros, ele é muito bom em escrever, é muito bom em pintura. Essas coisas os animais não têm. Eu nunca vi um animal pintando, ou tem aqueles que são treinados para fazer alguma coisa, né? De circo. Mas isso não é um talento, aquilo é um treino imposto a ele. Falar que papagaio canta, né? Papagaio fala, ele não sabe o que está fazendo. Ele está imitando sons apenas. Então, o talento, não tem problema nenhum você apreciar um talento. Ah, mas ele era incrédulo. E daí, muitas das melodias que nós cantamos em hinos hoje foram feitas por incrédulos. Aquela melodia, por exemplo, do... Oh, graça sublime, que canção. O original Amazing Grace, a letra foi escrita por um ex-traficante de escravos que se converteu. Ele escreveu a letra, mas precisava de uma música. Então o que ele fez? Ele pegou uma canção romântica que tocava nos bares e botou a letra na canção. Não sei quem era o autor da canção, não sabemos se era um crente ou não, não tinha nada a ver, né? Nós temos no Inário hino da Alemanha. Quem compôs o hino da Alemanha? Não sei, mas a gente pôs uma letra em cima do hino da Alemanha. E é bonito, é lindo o hino da Alemanha, né? Então nós temos vários hinos cristãos que são músicas seculares de talentos que Deus deu a alguma pessoa para compor aquela música, que foi agregado um poema em cima dela e virou um hino cristão. Então não tem nada de errado uma pessoa gostar de uma arte, gostar de uma música, ou mesmo do talento de um cantor para produzir aquela música. O problema é quando entra a letra na questão, né? Porque muitas letras de músicas profanas ou músicas não cristãs têm coisas também que não servem. E o problema maior é você ficar fã da banda, porque aí já é idolatria, né? Você fala que, não, essa banda eu não vivo sem ela, eu passo o dia escutando essa banda. Bom, aí você está com um problema, porque o problema agora é outro problema, a idolatria. É tanto a mesma coisa que comer demais, que beber demais e tudo. Agora, nós podemos cantar em qualquer lugar, mas não é o cântico, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, não é o cântico em assembleia, o louvor coletivo feito a uma voz. Porque às vezes perguntam também, eu posso cantar sem véu? Uma irmã, né, pode perguntar. Eu posso cantar sem véu? Bom, eu espero que quando você for tomar banho no chuveiro e decidir cantar um hino no chuveiro, você não vá de véu no chuveiro, porque não vai dar muito certo. Então essas coisas não são assim, nós não estamos na lei, né? Claro que na Assembleia, a Bíblia fala que quando a mulher ora ou profetiza, ela deve cobrir a cabeça. Na Assembleia ela está em oração, então ela está de cabeça coberta. E ela vai cantar junto com os irmãos que uma letra que profere coisas da palavra de Deus, convém que ela esteja com a cabeça coberta. Quando em casa ela vai ler a palavra, ela tem um momento de leitura da palavra, ela cobre a cabeça. Ela vai sentar lá, vai pegar alguns minutos, meia hora, sei lá, para ler a palavra. Ela cobre a cabeça. Porque os anjos estão vendo isso e ela se submete aos anjos. Mas se ela passar na cozinha e tem um versículo no calendário na parede, ela fala assim, eu vou ler, nossa, eu não cobri a cabeça, deixa eu pegar o meu véu para ler o versículo no calendário. Não, aí também não, né? Na hora de dar graças, ela põe a mão na cabeça e dá graças. Simples assim. Mas não é véu? Não é véu. A Bíblia não fala em véu. A Bíblia fala cabeça velada. O que é velada? Coberta. Não tem véu no texto original. Depois que botaram o véu ali, mas é cabeça velada. Então pode ser uma mão, pode ser uma fralda, pode ser um pano de prato, pode ser qualquer coisa que
cubra a cabeça. Agora no banho, melhor não, porque vai molhar o que puser na cabeça, não vai dar muito certo. Então, muito cuidado. Até perguntaram, porque algumas pessoas me viram cantando, né, na internet, aquele negócio de karaokê, que você canta com uma pessoa do outro lado do mundo, que você nem conhece e tal, e de repente você faz um dueto ali. Aí uma irmã até escreveu, falou assim: Mário, você estava cantando com uma irmã lá e ela está sem véu. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei de que parte do mundo ela é, e eu não sei. A responsabilidade de cobrir a cabeça é dela, não é minha, né? Porque, até eu perguntei para essa irmã, se entrar uma visitante na reunião onde você congrega aí na sua cidade, e vocês começarem a cantar, e você reparar que aquela visitante está com o inário na mão, cantando também, mas não cobriu a cabeça, o que você vai fazer? Os irmãos vão todos parar de cantar? Porque tem uma lá que não está cantando de véu. Eles deveriam parar de cantar ou ir obrigá-la a cobrir a cabeça? Não. Então essas coisas precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê em religiões legalistas e acha que tudo tem que seguir uma planilha de regras, né, de coisas. E não é assim. Tem que ter inteligência espiritual, tem que ter discernimento, né, para tratar essas questões, para a gente não criar uma religião. Ah, na minha religião só pode cantar se tiver a cabeça coberta, né? Ah, na minha religião beber é só menos de 5 litros. E aí aí começa a criar um monte de coisa. Um ponto importante também é que o pão, ele é sim símbolo de unidade, né? Há um só pão, um só corpo. Isso é bíblico. Agora, o cálice não simboliza unidade, ele simboliza comunhão. Porque mesmo de qualquer maneira o vinho, você não consegue fazer um vinho, a não ser que você ponha no congelador e faça um bloco de gelo de vinho. Aí é um vinho. O vinho, Mas não é assim. Então a gente toma do cálice. Agora, a questão do cálice é da comunhão que nós temos. Porque da mesma forma que, por exemplo, na conferência, tinha a última, acho que tinham 5 ou 6 cálices na mesa. Se tivesse 100 cálices, tinha 500 pessoas, não tinha problema algum. Porque um ia pegar do cálice e ia tomar, o outro ia tomar do cálice, que tiveram a comunhão. A comunhão foi feita, né? Foi expressada a comunhão, que estão todos tomando de um mesmo cálice, que foi dado graças sobre ele, quando o irmão foi lá partir o pão e dar graças pelo cálice. Então são coisas que é perigoso, às vezes, você ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Tem uma história assim, na história da igreja tem esse caso, né? Tinha uma reunião dos bispos, não sei de que cidade lá na Idade Média, eles estavam discutindo quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. E a cidade inteira esperando na porta da igreja lá para saber o resultado. Enquanto isso, os inimigos atacaram a cidade. E eu não sei se eles chegaram a contar quantos anjos cabia, porque morreu todo mundo, né? Foram todos mortos. Tá? Ou seja, eles estavam preocupados com minúcias quando tinha o inimigo chegando para atacar a cidade. Nos anos 80, nós passamos pela epidemia, né? Não era nem epidemia na época, mas foi a AIDS, quando a AIDS começou nos anos 80. E havia no nosso meio... no começo a gente não sabia, né, que havia no nosso meio, mas depois teve até uma irmã que pegou, ela já estava com AIDS, que ela pegou do namorado antes de se converter. Essa irmã faleceu ainda antes de descobrirem remédio para AIDS, porque quando surgiu a AIDS, ninguém sabia o que era aquilo, como é que pegava. Não é que nem hoje, que tem tanta informação, né? Não existia tanta informação. A ciência, nos anos 80, estava muito longe do que é hoje. Muito longe. Tanto é que o Luiz e a Vika, o nenê deles pegou AIDS. E a Vika estava grávida, e por causa daquele negócio de sangue, né, quando o marido tem o mesmo sangue da esposa, ou não sei como é que é o negócio, ela precisou, durante a gravidez, receber transfusões de sangue no feto. Então enfiavam uma agulha na barriga dela e punha sangue no feto, né? Para o feto não morrer por causa da incompatibilidade do sangue do casal.
E isso antes de saber que existia AIDS, nenhum sangue era testado, e doações de sangue também, ninguém testava para o cara ver se o cara quer doar sangue. Então, quando nasceu o bebê, aí o bebê nasceu e ficava doente, doente, nada de ficar bom, e sofrendo o menino. Daí no fim foram fazer exame e estava com AIDS o menino. Graças a Deus ela não pegou AIDS, né? A Vika não pegou. Mas aí ficou aquela questão, e agora? Como é que pega isso? Né? Sabiam que era pelo sangue, mas não sabiam se era pelo espirro, pela saliva, pela qualquer outra coisa. Porque se pegava pelo sêmen masculino também, né? Vai que qualquer tipo de fluido do corpo, suor ou qualquer coisa assim, pudesse transmitir. Então nós chegamos a fazer em Limeira, durante um período, usar copinhos individuais na ceia. Não era bom, a gente não gostava, porque não sentia que era a maneira que devia ser, né? Mas durante um tempo nós fizemos aquilo, porque não sabia. E a irmã que vinha lá do sul, que tinha AIDS, ela vinha, ficava na minha casa, inclusive, e participava da ceia, ela participava sempre por último. Aliás, não sei se era por último ou com um cálice separado. Era um separado para ela, né? Porque ela não podia também pegar por último, porque o aidético ele é mais suscetível a pegar doenças. Então você não podia dar para um aidético um cálice que passou por 80 bocas, carregado de germes, e vai afetar o sistema dela que não tem resistência. Oi? Ah, então. Então era isso, Então, cada situação o senhor entende, né? Teve um irmão nos Estados Unidos, eu até discuti com ele, porque ele quis falar assim, não, isso é falta de fé, não sei o quê, porque tem que todo mundo tomar no mesmo cálice e tal. Eu falei, então você não vai discutir com a pessoa, né? Então tem que se adaptar, essas coisas, o senhor permite essas coisas para nos provar, e aí nós vamos aprendendo, cada vez mais, né? A gente não sabe tudo ainda. Ensino para criança, normalmente as assembleias que têm crianças, né, fazem uma escola dominical. Em Limeira nós já tivemos várias escolas dominicais diferentes. Numa época, um irmão dava uma lição no salão, então todo mundo escutava e os jovens maiorzinhos também escutavam, os adolescentes ouviam, né, aquele estudo que era mais voltado para adolescentes, para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E os pequenininhos iam para o fundo, para uma outra sala, e irmãs ou irmãos contavam historinhas para eles. Mais evangelístico, mais o caráter evangelístico. Depois, chega uma época em que já não tinha mais adolescentes, daí só tinha os pequenininhos no fundo, nós decidimos fazer naquele momento um estudo bíblico. Depois já teve mais adolescente, mas aí esses adolescentes tiveram que participar do estudo bíblico. Então, cada assembleia vai adaptando. Já chegamos a ter 3 classes. Uma de jovens no salão, uma de médios numa sala lá no fundo, e outra de pequenininhos para ficar pintando desenho, né? Porque os médios já entendiam, eram alfabetizados. Então podiam ler a Bíblia, versículos e tal. Então, agora é importante ter, viu? Porque a criança precisa sentir que ela está sendo lembrada também. Então deve ter um tempo, ou antes ou depois da reunião principal, para que elas possam... A gente costuma pedir para as crianças, os pais, né, ajudarem elas em casa a decorar um versículo, daí elas falam o versículo na reunião. Às vezes tem até algum prêmio que você pode dar para as crianças, um chaveirinho, uma coisinha para um agrado qualquer. Então tem que fazer um momento lúdico, que elas se sintam valorizadas ali, para elas não ficarem achando que a assembleia é um lugar chato que você vai lá para ouvir os irmãos falar uma coisa que não entendem nada, e não dá para brincar, não dá para fazer nada. Então tem que criar um momento que elas queiram ir também. Eu quero ir na reunião, porque vai ter escolinha dominical. Tem muito material, viu, irmãos? Tem muito... só não façam fantoche com Zé Gordinho. O Alemão lembra da história, né? O Alemão lembra. Eu costumava brincar em casa com meus filhos, daí eu comecei a levar, peguei uma meia e fiz um fantoche com a mão dentro, costurei uns botões assim para aparecer o olho e tal, né? Era o Zé Gordinho. Então ele contava historinhas, eu fazia dublagem aqui, como é que chama aquele cara que fala, né? Na boca do...
mímica, né, que chama? Eu fazia isso então com o Zé Gordinho, só que o meu jeito é sempre bastante humorístico, né? E acabou indo pro lado até desrespeitoso algumas vezes, o Zé Gordinho lá contando história da Bíblia. E eu até me lembro que uma vez eu estava contando a história de Jonas no ventre da baleia. Mas isso na boca do Zé Gordinho me pareceu estranho também, porque era uma coisa muito solene. Jonas no ventre da baleia, que era o Senhor Jesus na morte, né? O Senhor Jesus na morte, no lugar de morte. Mas aí, no fim, até veio um irmão falar comigo, né? Mas quando ele falou comigo, eu até fiquei chateado, porque já tinham falado com todo mundo, menos comigo. Então, esse é um ponto importante também, irmãos. Quando tiver, esse é 18, Mateus 18. Quando você tem que falar alguma coisa para um irmão, chamar a atenção de um irmão, de alguma coisa que ele não está fazendo corretamente, vá a esse irmão e fale com ele. Isso é muito importante, é um princípio bíblico, porque a sensação que tem você saber que todo mundo estava vendo, todo mundo estava enxergando, menos eu, né? E de repente eu descubro que estava todo mundo enxergando e falando, né, por trás, tudo, foi uma sensação muito desagradável. Então, aprendam isso. Nunca conversem, fofoquem entre os irmãos o problema de um que não está agindo corretamente. Porque ele pode não estar enxergando, ele não está vendo, não é? Então, se perceber alguma coisa, vai você e conversa com essa pessoa. Se ele não aceitar, aí traz mais um. Como fala lá em Mateus, né? Se ele não aceitar ainda, aí sim, leva para a igreja. Aí leva para a assembleia. E qualquer assunto que seja. Tem uma irmã que ela vem com a saia que aparece tudo. De vez em quando alguém me manda alguma mensagem, né? De alguma assembleia. Mário, tem uma irmã aqui que ela vem na reunião, mas vem seminua e não sei o quê. Eu falei assim, fala com o marido dela. Não é comigo que você tem que falar. Mas é com o marido dela. Porque você fala comigo, você fala com o outro, você fala com o outro, você fala com o outro, com o outro. Todo mundo vai ficar prestando atenção e não resolve o problema. Então, se você viu isso, vá falar com a pessoa responsável. Se você é uma irmã, fale com aquela irmã. Se você é um irmão, você tem que falar com o marido dela, ou com o pai dela, ou com alguém próximo dela. Mas, claro, não cabe ao homem exortar as mulheres. As irmãs, principalmente as mais jovens. Muito cuidado com isso. Eu, quando recebo muitos pedidos de aconselhamento, mulher que está com problema com o marido, não sei o quê, eu passo para uma irmã mais velha a coisa. Eu falo, não vou me meter nisso não, porque isso é fria, né? Isso é fria. Muitos casos nos Estados Unidos tem isso, aqui no Brasil também, muitos casos de adultério de pastores acontece porque o pastor está lá na igreja, tem a salinha, o escritório dele, chega a irmã desesperada, porque o marido arrumou outra, vem aqui, irmã, vem na minha salinha aqui. Aí ele lá dá um aconselhamento para ela, daqui a pouco eles estão apaixonados e estão se pegando na salinha. Então, muito cuidado com esse auxílio, assim. Agora, uma coisa é certa, percebeu alguma coisa, fale diretamente com a pessoa. Mas se ele não gostar, aí você vai aí você vai chamar mais outro e vai falar com a igreja, vai falar com a assembleia. Mas não crie rede de, como é que chama aquele negócio? Rádio peão. Não crie uma rádio peão que só o irmão com problema não consegue sintonizar. Porque ele está meio fora de sintonia, ele é meio bobão, ele não está percebendo. Não. Trate o assunto com ele, porque é uma decepção muito grande quando você descobre que todos estavam falando disso, ou da roupa curta, ou do decote, ou de alguma coisa que estava fazendo, e só você que não estava sabendo. Normalmente eu falo meio na cara, então não tenho muito problema de conversar com outros do assunto, né? Então tome esse cuidado, sabe? Porque é muito desagradável. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.